Aqui no Evangelho de Lucas, capítulo de número 6. Lucas, capítulo 6. Lucas é o terceiro livro do Novo Testamento. Lucas, capítulo 6. Pastor Luiz, o que nós vamos falar hoje? Hoje eu vou falar contigo sobre como você deseja ser lembrado. Como que você quer ser lembrado? Como que você quer deixar o seu nome na história? É isso que nós vamos falar hoje. Como que eu quero ser lembrado? Como que eu quero deixar o meu nome na história? Porque eu vou entrar com você num texto importante aqui, aonde o Senhor Jesus, ele passa a noite em oração a Deus, ele passa a noite falando com Deus, orando, e a Bíblia Sagrada diz que ele escolhe 12 discípulos. Cada discípulo foi escolhido por Deus, inclusive o Judas. Foi uma direção de Deus. Aí você vai me perguntar, pastor, mas como é que o Judas se perdeu? Olha, o Judas se perdeu porque todo ser humano tem um livre-arbítrio. Deus pode ter escolhido, pode ter chamado, mas a pessoa pode tomar decisões e fazer escolhas na vida que podem levá-la para longe do plano e do propósito que Deus tem para a vida dessa pessoa. E isso acabou acontecendo com Judas. Eu quero que você leia. A mensagem de hoje é essa. Como que eu quero deixar o meu nome na história? Como que eu quero ser lembrado, ser conhecido ou reconhecido? Então vamos começar em Lucas 6, versículo 12, que a Bíblia diz que o Senhor passou a noite em oração. Olha só o que diz. E aconteceu que naqueles dias Jesus subiu ao monte orar. E olha o que ele fez, pessoal. E passou a noite fazendo o que, queridos? Orando a Deus. Lucas 6, 12. E quando já era dia, ele chamou a si os seus discípulos. Tinha uma multidão. E escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos, ou seja, uma missão maior, mais especial. Simão, aqui está o nome do primeiro, o qual também chamou de Pedro. Quem mais? André, também era um apóstolo dos 12, irmão do Pedro. Quem mais aqui? Tiago, João, que eram irmãos, tá? Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão Zelote, o primeiro Judas, que esse aqui é um outro Judas. Para diferenciar, ele até coloca aqui o filho do Tiago, né? E agora olha o final, pega uma caneta e sublinha isso aqui. Sublinha com o pastor o que está escrito. O último discípulo, que está aqui, que o Lucas ainda bota um detalhe, faz uma referência, como é que diz? Judas Iscariotes, já bota até como se fosse o sobrenome ali para fazer a diferença e saber que não é o primeiro Judas discípulo, é o segundo. Que foi, o que ele foi, queridos? O traidor. Então olha para mim, olha como que o Judas deixou o nome dele na história. O Judas deixou o nome dele na história e até hoje ele é lembrado como um traidor. Quando a gente chega para você assim, por exemplo, vamos dizer uma pessoa chega, a pessoa chega para você e diz, nossa, eu estou com umas lutas, umas batalhas. Você pergunta para ela, o que está acontecendo com você? É no trabalho. O que está acontecendo no teu trabalho? A pessoa só fala uma palavra. Olha o que ela vai te dizer. Eu estou com o Judas lá. O que você entendeu? Que ela está com problema com alguma pessoa que está fazendo coisa para atrapalhar ela, sim ou não? Você viu que essa palavra Judas, por exemplo, como é que você está? É que na minha família eu estou com Judas aí. Você falar essa palavra, não precisa falar mais nada. A pessoa já entendeu tudo. Você está com problema com alguém que está te incomodando, te traindo, te prejudicando, fazendo algo. Foi dessa maneira que o Judas colocou o nome dele na história. E todas as vezes que você lembra do discípulo Judas, do que você lembra? Traidor. Todo mundo lembra disso. Quando a gente fala, o Judas, o discípulo, nós lembramos de quem? De um traidor. Então a grande pergunta que nós vamos refletir hoje durante esse culto, quem está em casa vai assistir, e sobre a mensagem é, como que eu quero deixar o meu nome? Como que eu quero que as pessoas lembrem de mim? Judas, irmão, ele deixou o nome dele na história como um traidor, mas não precisava ser assim. Ele escolheu terminar a história dele desse jeito. Judas terminou a história como um traidor. Ele podia ter mudado, ele podia ter se arrependido, ele podia ter ido até os 12, ele podia ter buscado oração, ele podia ter buscado orientação, socorro, ajuda, mas ele não quis. E a Bíblia diz que o Judas ele se mata. Por que as pessoas se matam? As pessoas não querem morrer. Ninguém quer morrer. Se eu perguntar para qualquer pessoa aqui dentro quem é que quer morrer, alguém vai dizer que quer morrer? Ninguém, irmão. Mas pastor, então por que ele se matou? Por que as pessoas se matam? Elas se matam porque elas acham que se matar é a forma de acabar com a dor que elas estão sentindo ou com uma vergonha que elas estão passando. As pessoas se matam como uma forma de fugir
de uma realidade que a pessoa tem que encarar, que ela tem que enfrentar, uma realidade que está diante dessa pessoa. Então ela se mata para fugir da realidade, a pessoa se mata para fugir da dor, para acabar com a dor. Só que na verdade ninguém quer morrer, a pessoa que está lá ela não queria morrer, só que ela não achou uma outra forma, outra maneira de lidar com a dor e de fugir dessa dor. A Bíblia diz que o Judas vai lá e se mata, ou seja, ele decidiu terminar a história dele. Como é que ele deixa o nome dele na história? Como um traidor. Agora deixa eu te falar, quando nós falamos a palavra Judas, você lembra disso, alguém problemático, alguém ruim que trai. Tá bom, agora se eu falar para você a palavra Pedro, lembra do apóstolo Pedro? Qual é a primeira coisa que você lembra? Um homem de fé, sim ou não? Um grande apóstolo que andou sobre o quê? Que ganhou multidões, que foi uma bênção, que a sombra dele curava. Quando fala de Pedro, você lembra de coisas ruins ou coisas boas? Quando fala de Judas, você lembra do quê? Coisas ruins. Mas se nós falarmos Pedro, você lembra do quê? Coisas boas. Mas o Pedro também errou. E também traiu Jesus como Judas. Você lembra do texto que a Bíblia diz que antes que o galo cantasse 2 vezes, o Pedro 3 vezes negou quem? Jesus. Ele também errou. Mas sabe o que eu quero te dizer? O Pedro resolveu mudar o final da história dele. Ele se levanta, ele se arrepende, ele volta para o grupo dos 12, que agora são 11 sem o Judas, e lá talvez foi repreendido, ouviu a palavra, foi curado, se levantou e virou um grande apóstolo, foi muito usado por Deus. Mesmo depois de ter traído, até teve um reencontro com Jesus, depois de ter traído. Ou seja, o Pedro resolveu mudar a história dele. E essa é a pergunta. Como que você quer deixar o seu nome na história? Como que você quer ser lembrado? Você pode ter errado, você pode ter caído. Eu não sei qual foi a vida que você viveu, eu não sei o que fizeram para você, eu não sei o que você enfrentou. Mas o que eu quero te dizer hoje é que quem vai definir o final da sua história é você. É você que escolhe como que a sua história vai acabar. Por quê? Porque você não vai morrer. A sua história não acaba aqui. É você que vai definir como que vai terminar a sua história. Você pode estar hoje passando por uma situação difícil no seu casamento, e às vezes diante da tempestade, quando estamos lá no meio da tempestade, parece que ela não vai terminar nunca, que isso não vai mudar, que não tem esperança, mas se acalme. Você pode fazer dessa situação que você está vivendo hoje, que é uma situação difícil, não o fim da sua história. Você pode fazer o fim de um capítulo, para que você vire a página e comece a escrever um capítulo novo na sua história familiar, no seu casamento, na sua relação com os filhos, com o marido, com a esposa, na sua saúde, nos seus negócios. A sua história. É você que vai definir como ela vai acabar. Judas definiu que a dele deveria terminar e ele morreu como um traidor. Pedro também traiu, mas ele não morreu como um traidor, ele morreu como um grande apóstolo. Se eu falar para você o nome de mais um homem chamado Noé, quem é que lembra do Noé? Quando eu falo Noé, você lembra do quê? Não ouvi, pessoal, do que você lembra? Você lembra do quê? Da arca. Todas as vezes que a gente fala esse nome Noé, você lembra do quê? Mas Noé também errou. Quando Noé chega na nova terra, ele planta uma vinha. Foi a única vez que você viu Noé errar. E ele era justo, temente, íntegro. Deus viu ele, uma pessoa séria, diante de uma geração contaminada. Mas o Noé se embebedou. Um filho viu a nudez, os outros cobriram o pai, e ali ele errou, deu um mau testemunho para a família dele. Mas quando nós falamos o nome Noé, ninguém lembra do porre, do homem que um dia se embebedou, mas nunca mais fez de novo. Nós lembramos do grande homem que teve fé, que foi justo e que construiu o quê? Eu não sei o que você está vivendo, eu não sei o que você está passando, eu não sei o que está acontecendo com você, mas decida como que eu quero que as pessoas lembrem de mim, como que eu quero deixar o meu nome na história. Você pode ter errado, você pode ter falhado, você pode ter caído, mas você pode tomar uma decisão de se levantar e mudar o final da sua história. É por isso que a Bíblia diz que melhor é o fim das coisas do que o início dela. Às vezes até hoje as coisas para você podem não ter sido tão boas assim. Podem não ter dado tão certo assim, porque quando lembram do seu nome, às vezes a pessoa só lembra de derrota, só lembra de fracasso, só lembra de alguém que talvez todo mundo olha para você hoje, isso aqui não tem jeito. Mas você hoje pode tomar uma decisão de botar um ponto final, encerrar esse capítulo e começar a reescrever o final da sua história.
de deixar de ser essa pessoa que ninguém acredita e ninguém leva fé em você e botar o seu nome de uma forma diferente, que ninguém vai lembrar disso que aconteceu, porque quando você decide mudar de vida, decide mudar quem você é, decide mudar a sua história, as pessoas às vezes nem vão lembrar daquilo que aconteceu de errado lá no passado. Ninguém lembra do Noé que bebeu, as pessoas só lembram do quê? Da arca, irmão. Do grande feito que esse homem construiu. Ninguém lembra do Pedro que negou Jesus quando a gente fala o nome Pedro. Todo mundo lembra do apóstolo usado por Deus, um grande homem de Deus, ganhou almas com um sermão, ele ganha milhares de pessoas com uma pregação, andou sobre as águas. Por quê? Porque eles decidiram não botar um ponto final na história, mas mudar o final da história deles. E você tem que tomar uma decisão. Eu não sei o que você está vivendo, o que você está passando, mas como você quer deixar o seu nome? Judas decidiu acabar a história dele e deixar que o nome dele fosse conhecido como traidor. Eu não sei o que as pessoas estão falando de você. Eu não sei o que você está passando. Mas eu vim aqui hoje te dizer que não é o diabo que vai definir o final da sua história. É você que vai escolher. Como que a sua história vai acabar. E até hoje você pode ter tido uma história difícil. Mas você pode, com Deus, escrever um final feliz. Vamos comigo em Juízes capítulo número 11. Você vai ler comigo a história de um homem aqui. Juízes é o 7º livro do Antigo Testamento, o capítulo que você vai ler comigo é o 11. Juízes 11, nós vamos falar sobre a história de um homem aqui, que tinha tudo para dar errado. Ele tinha tudo para ser um Zé Ninguém, uma pessoa desacreditada. E talvez é assim que você está em relação a si mesmo. Ah, pastor, não acredito em mim, não sei. Até hoje nada que eu fiz deu certo, não foi para frente. Mas está na hora de você mudar essa história, de você reescrever sua história, de você tomar a decisão de ter um final feliz. Quem vai ter um final feliz, diga amém. Diga, a minha história vai ter um final feliz. Você tem que tomar essa decisão na sua vida, não importa como que a sua família vê você. Você pode mudar a forma como as pessoas vão lembrar de você. Quando nós lembramos do nome Judas, lembramos de traidor. Mas quando eu falo Pedro, você não lembra do traidor, você lembra de um grande homem. Quando falamos Noé, você não lembra do cara que bebeu tanto que chegou a ficar desmaiado. Você lembra do homem que construiu a arca. E que foi o único dentre uma geração que Deus enxergou como uma pessoa justa. Por quê? O que você está passando hoje não é o fim da sua história. Você pode decidir qual vai ser o seu final. Você tem que fazer essa escolha de mudar a sua história. Pastor, minha família me enxerga como fracassado, eu já fali 5 vezes. Olha, mas você pode tomar a decisão de lutar e de terminar a sua história como um grande empresário. Você olha hoje grandes empresários, ninguém lembra, mas se aquela pessoa sentar, faz uma biografia, você faz uma entrevista e ela começa a contar a vida dela, ela vai te falar que ela faliu 5, 6, 8, 10 vezes antes de estar nessa empresa bem sucedida. Mas ninguém lembra da falência. Porque o que as pessoas estão vendo agora é o sucesso. Você tem que decidir como é que vai ser o final da sua história. Amém? Quem vai ter um final feliz, diga glória a Deus. Você tem que tomar uma decisão. Eu me lembro uma vez de um casal que foi membro da minha igreja. Irmão, o casamento deles tinha chegado ao fim. Era só briga, uma discórdia tremenda, uma confusão. Ficavam separados. Uma batalha que os dois desistiram do casamento. Teve um dia que eu e a minha esposa olhamos para eles e dissemos, não, mas nós vamos lutar por vocês dois. Continuamos lutando, orientando, atendendo, mandando mal embora e tal. Hoje você olha para a história deles, você não diz que eles passaram tudo aquilo. Porque é você que decide como que a sua história vai acabar. Você vai permitir que ela acabe assim ou que tudo seja diferente? Talvez as pessoas te conhecem como fracasso, como medroso, como uma medrosa, como um covarde, como um Zé Ninguém. Mas você pode mudar isso. Está nas suas mãos esse poder. Amém? Deles olharem para você e verem em você uma pessoa completamente diferente do que você foi até agora. Você tem que mudar a sua história. Vamos começar comigo. Juízes capítulo 11. Você vai ler com o pastor o versículo 1. Pega uma caneta aí para você sublinhar o que é importante. E a pergunta é a mesma desde o início. Como que você vai deixar o seu nome na história? O Judas deixou como um traidor. Como que você quer ser lembrado? Irmão, muda a sua história. Toma uma decisão de se levantar. Às vezes você era um fracasso, mas eles vão te conhecer como um vencedor. Você tem que mudar essa história. O fulano era terrível, mas que eles vejam você como uma pessoa diferente, porque você vai mudar. O ciclano era uma pessoa covarde,
mas eles vão conhecer você como uma das pessoas mais corajosas que essa família já teve. Você tem que tomar uma decisão. Quem é que está decidido hoje? Vamos mudar nossa história ou não vamos? Vamos vencer ou não vamos? Então olha comigo o versículo 1. E era então, a Bíblia começa falando do final da história dele, mas já vou te mostrar como é que começou. Jefité, o gileadita, como é que ele era? Valente o quê? Ele não era assim, ele se tornou. A Bíblia está mostrando o fim, que a Bíblia sempre faz assim, mostra o fim, para depois mostrar o início e as fases para a pessoa chegar lá. Então está dizendo, ele se tornou uma pessoa valente e valorosa, mas você vai entender a história, começa agora. Porém, ele era filho de quem, queridos? De uma prostituta, mas Gileade gerara quem? Então se observa, um homem que já começou com uma vida não muito boa. Olhe para mim, eu não sei qual foi a família que você nasceu, como que foi o seu lar, se você teve pai, se você teve mãe, eu não sei como foi a sua história. Às vezes você não teve o pai, ou não teve a sua mãe. Tem gente ainda que foi de mão em mão, de casa em casa. Porque às vezes seu pai nunca foi o seu pai, sua mãe nunca foi a sua mãe. Às vezes te entregou para a avó criar, para o primo, para o vizinho. E às vezes a pessoa de casa em casa ainda passou por abusos físicos, psicológicos e tantas outras coisas. Às vezes a gente não escolheu onde nasceu e teve uma história difícil na infância que você não programou, não escolheu viver, mas foi difícil. Esse homem vivia numa época que era uma época onde não se aceitava um filho de outro casamento. Você era chamado de bastardo. E o pior não era ser apenas o filho que não era legítimo da família verdadeira do pai dele. Ele era filho de uma prostituta. Ele nunca deve ter conhecido a mãe, nem deve ter sabido quem era a mãe dele. Nunca recebeu um abraço, porque a madrasta já não deveria tratar ele tão bem. Ele passou por uma fase difícil e ele teve irmãos que eram legítimos do pai e da esposa número 1 do pai dele, que diz aqui a Bíblia. E também a mulher de Gileade lhe deu filhos, e sendo os filhos dessa mulher já grandes, o que eles fizeram? Repeliram a Jefité e lhe disseram, não herdarás na casa de quem, queridos? Do nosso pai, porque tu és filho de quem, amados? Agora você imagina, esse rapaz Jefté cresceu sendo rejeitado. Você imagina você crescer numa casa onde você não é bem-vindo, aonde os seus irmãos tomam leite, mas você não toma. Aonde os seus irmãos podem comer o melhor, mas você não come, porque você não é filho legítimo. Aonde você tem que fazer os afazeres piores, você tem que lavar a louça, os seus irmãos não. Você tem que fazer o trabalho pesado, os outros filhos não. Por quê? Porque você não é filho legítimo. Você crescer num lar onde você é rejeitado, onde o seu pai não é seu pai, porque ele não conversa, ele não te apoia, e talvez tudo que tu queria na vida era que o teu pai tivesse te dado um abraço, mas a vida inteira ele te rejeitou. E às vezes tu fez de tudo para o teu pai te aceitar, e às vezes até hoje você busca aceitação, e ele sempre rejeitou você. Às vezes não manda uma mensagem, não quer saber nem se você está vivo. Ele passou por uma fase difícil. E não só problemas com os pais e com a mãe, mas agora ele começa a enfrentar problemas com os irmãos, que são invejosos, começam a tratar ele tão mal que ele tem que sair de casa, irmão. Aí a Bíblia diz aqui no 3, então Jefité, o que ele fez, queridos? Fugiu de diante dos seus irmãos e habitou onde, amados? Você imagina a vida desse homem, que ele sofreu tanto dentro daquela casa, que é melhor sair de casa do que continuar morando lá. Você não ter lar, não ter família, não ter apoio emocional, não receber um abraço, você ser maltratado a um ponto que a melhor coisa é você fugir e morar na rua do que continuar onde? Dentro de casa. Olha a história desse homem, olha a vida que ele estava vivendo. Ninguém acreditava, e olha onde ele foi morar, lê comigo. E aqui olha o que diz, pega a caneta. E os homens levianos, olha a cidade onde ele foi morar. Você sabe que leviano é uma pessoa que não tem uma conduta bonita, correta, tem uma conduta errada, não tem uma conduta certa, faz coisas que são imorais, às vezes até ilegais. E homens levianos se juntaram com Jefité e saíam com quem? Olha quem é que abraçou ele. Pessoas que a sociedade
Você imagina o que a família, o que os irmãos começaram a dizer? Você não vai dar em nada, você vai ser um fracassado, vai virar um ladrão, um drogado, você é um covarde, é um medroso. E às vezes você já viu a sua família. Talvez eles não falaram para você, não apontaram o dedo, mas às vezes com um olhar, você viu tudo que o seu familiar queria te dizer. Amém? Tem gente que já passou por isso. Quem é que já passou por isso? Diga a glória a Deus. Que às vezes só no olhar você já viu tudo que ele estava querendo dizer para você. De quem você se tornaria e seria. Ninguém acreditava nesse homem. E lá ele começou a crescer no meio de pessoas levianas. Só que ele não deixou com que essas pessoas o influenciassem. Ele tomou uma decisão de mudar a história dele. Até aqui a história dele foi horrível, terrível. Até aqui a história dele foi algo que estava fora das mãos e do controle dele. Mas ele decidiu ser um grande homem. Ele decidiu se tornar um guerreiro. Ele decidiu se tornar um vencedor. E ele se tornou um guerreiro que talvez a fama dele foi longe. E as pessoas que mandaram ele embora, que rejeitaram ele, tiveram que ir atrás dele. E dizer: Jefté, estão precisando de ti, para que você comande o nosso exército e nos ajude a vencer uma guerra. O homem que não ia ser ninguém, termina a história dele, sendo o herói da nação de Israel. Não importa o que você viveu até hoje, o quanto te rejeitaram, se o teu pai não quer nem saber de você, porque o pai dele não defendeu ele diante dos irmãos. Deixou ele embora de casa, não assumiu ele como filho. Olha a história desse homem. Mas o que eu quero te dizer é que a sua história não acaba aqui. É você que tem que tomar uma decisão hoje de como que você vai escrever esse final. E você tem que decidir escrever um final feliz nessa história que você viveu. Talvez ninguém acredite em ti, nem a tua família acredita em ti, mas Deus acredita em você. E está na hora de você começar a acreditar e mudar a sua história. Amém? Olha para o irmão do lado e diga: a sua história pode mudar. Quem é que quer ter uma história diferente? Diga glória a Deus. Você pode mudar o final da sua história. Olha o que vai acontecer com ele agora, com Jefté. Versículo 4. E aconteceu que depois de alguns dias, isso aqui é anos, irmão, que a Bíblia está dizendo. Os filhos de Amon pelejaram contra Israel, ou seja, o povo de Israel começou a ser atacado. E aconteceu que, como os filhos de Amon pelejavam contra Israel, foram os anciões de Gileade buscar quem que eles foram buscar? Foram pedir ajuda de Jefté, porque ele virou um grande guerreiro. Ele não deixou as pessoas levianas influenciarem ele. Ele não deixou o ambiente moldar ele. Ele não deixou o que fizeram para ele transformar ele na pior pessoa. Não deixe o que te fizeram mudar você. Determine que a sua história vai ser diferente, que você vai mudar o final dessa história. E talvez até hoje a sua história pode não ter sido boa no casamento, na família ou em qualquer área. Às vezes alguém olha para você e diz: essa pessoa aqui não vai dar certo com ninguém, já passou pelo 3º casamento, está sempre se divorciando. Eu acho que é ela que não presta. Mas você pode decidir escrever uma nova história. E ter um casamento feliz, com filhos, e que vai ser às vezes um exemplo para muita gente. Você tem que mudar a sua história. Judas decidiu ser conhecido como traidor. Pedro não quis ser conhecido como traidor. Buscou a Deus e virou um grande apóstolo. Ninguém lembra do Noé como um bêbado. A gente lembra como o homem que construiu a arca. Porque eles decidiram mudar a história deles. Você tem que mudar a sua. Aí diz aqui, ó. E aconteceu como os filhos de Amon pelejassem contra Israel. Foram os anciões de Gileade buscar Jefté. Onde que eles foram buscar? Na terra de Tobi, e disseram a Jefté: vem, sê-nos por cabeça, para que combatamos contra os filhos de quem? As pessoas que rejeitaram ele, ouviram falar do que ele se tornou, da fama dele, que ele virou um grande guerreiro, que eles tiveram que dizer: nossa, aquele lá que a gente pensou que não ia dar em nada, vamos ter que ir atrás dele, porque ele vai ter que ser o general, ele vai ter que comandar o nosso exército, porque senão nós vamos perder para os filhos de Amon. Vamos lá falar com o Jefté. E o Jefté fez um acordo, que se ele voltasse, ele seria o comandante deles. E o Jefté virou um dos juízes de Israel. Um homem rejeitado, filho de uma prostituta que tinha tudo para não dar em nada, ser um Zé Ninguém. Ele termina a história dele como um dos maiores heróis de Israel. Você pode ler a lista dos juízes. Ele virou um dos juízes. Olha o acordo dele. Vamos pular a conversa, vamos para o versículo 11. E assim Jefté foi com os anciãos de Gileade. E o povo, queridos, o pôs por cabeça e colocou ele como o quê? Príncipe é governante. Colocou ele como um príncipe sobre si.
E Jefité falou todas as suas palavras perante o Senhor aonde? Então Jefité tomou uma decisão de mudar o final da história dele. O começo da história dele pode ter sido difícil. Até uma determinada idade pode ter sido muito ruim, mas ele decidiu mudar a história dele. Um homem rejeitado, filho de uma prostituta, se tornou um herói. Um dos juízes de Israel. Ele botou o nome dele na história. E a pergunta que eu te faço é: como que a sua história vai terminar? Eu não sei o que você está vivendo hoje, mas você tem que fazer uma escolha de buscar Deus e dizer: Deus, eu vou mudar a minha história. Eu quero ter um final feliz. Quem é que quer ter um final feliz? Vamos comigo em Neemias. Talvez todo mundo olhe para você e diz: o fulano é um fracasso, o Beltrano não vai dar certo. Talvez todo mundo olhe para você e diz: o fulano não tem jeito, essa pessoa aqui não adianta, pastor, já foi para todos os lados e não muda. Não tem o que fazer, irmão. Você tem que decidir levantar sua cabeça e escrever uma história nova. É hora da sua história mudar hoje. Neemias capítulo 2, vamos comigo lá. Como que você quer ser lembrado? Isso depende de você. A gente não lembra do Pedro como traidor, não lembramos do Noé como bêbado. Não, nós lembramos deles como grandes homens de Deus. Quem é que já ouviu falar do rei Davi? Quando eu falo esse nome para você, o que você lembra? Quando fala rei Davi, do que você lembra? Coisas boas. Um grande rei. Um homem que a Bíblia diz que se tornou um homem segundo o coração de Deus. Escreveu salmos. Quem é que já leu algum salmo do Davi? Você já deve ter lido vários. Mas ele foi um adúltero. Ele fez isso uma vez só na vida. Ninguém lembra do adúltero. Todo mundo lembra do grande rei. Porque ele mudou a história dele. E você tem que mudar a sua história. Amém? Olha para o irmão do lado e diga: seja uma boa ovelha. Amém? Por quê? Porque daí o pastor vai ter boas lembranças de você. Vamos lá. Tá bom, irmão? Você tem que colaborar. Neemias capítulo 6. Quem achou, diga amém. Quem é que vai ser uma boa ovelha, diga amém. Para a gente ter boas lembranças. Agora eu quero que você leia comigo aqui. Você tem que mudar a sua história, irmão. Você tem que escrever algo bom para você. Não importa o que você viveu até hoje. Tome uma decisão, pastor. Eu quero botar o meu nome de forma diferente. A minha história vai ter um final feliz. Pode não ter tido um bom começo. Ninguém lembra do Davi como aquele que adulterou com a Betseba. Todo mundo lembra do grande rei. Porque ele escreveu o final da história dele diferente. E depois que ele se levanta da queda que ele teve, ele se torna um homem segundo o coração de Deus. Tudo na nossa vida pode mudar. Só que não depende do diabo. Não depende tanto de Deus. Depende mais de você. Amém? Vamos lá? Quando a gente fala do Moisés, quem é que já ouviu falar do Moisés? Todo mundo lembra de um grande profeta, sim ou não? Ninguém lembra do cara que perdeu a cabeça e bateu 2 vezes na rocha, desobedeceu. Ninguém lembra que ele não entrou na terra prometida. Ninguém lembra disso. Todo mundo lembra do grande profeta. Porque é você que decide como a sua história vai terminar. Você pode ter errado, mas você pode se levantar para escrever uma nova história. Amém? Quem é que vai escrever uma nova história? Então vamos lá em Neemias, irmãos. Às vezes você diz: pastor, na minha família ninguém quer saber de mim. Mas você pode mudar isso, escrevendo uma nova história. Pastor, na minha rua, como é que me chamam? 0 hora. Quer alguma informação? Bate na minha casa, está amarrado. Você vai mudar essa história aí. Amém? Você vai ser conhecido diferente. Neemias capítulo de número 7, você vai ler comigo. Esse aqui é muito forte, pega uma caneta para você sublinhar isso aqui. Como você quer ser lembrado? Judas deixou o nome dele na história como traidor. Irmão, que você seja lembrado como uma bênção. Um dia, quando o pastor estiver em outra igreja, eu posso lembrar de você. Lá naquela igreja tinha um irmão fulano, a irmã fulana. Aquela pessoa era abençoada. Faça falta. Você tem que ser um crente que vai escrever uma história tão bonita que quando você não tiver mais, você vai fazer falta. Amém? Seja único. Quando você é único, você vai fazer falta quando você não tiver mais. Vamos em Neemias, capítulo 7, versículo 1 e 2. O Neemias terminou de construir os muros. E agora ele vai chamar 2 pessoas. Sucedeu mais que depois que o muro foi edificado, eu levantei as portas, foram estabelecidos porteiros, cantores e os levitas. 2. Eu nomeei, anota o nome desses 2 homens, Anani e quem mais? Meu irmão e quem mais? Ananias. Por que ele escolheu o irmão? Não é porque ele era irmão dele. Maioral da fortaleza sobre Jerusalém. Agora preste atenção nisso aqui. Porque era homem fiel e temente a quem?
Tá, mas o detalhe não está aqui. Pega a caneta que o detalhe vai começar agora. Fiel e temente a Deus. Final do versículo. Mais do que muitos. Olhe para mim. Lê de novo em voz alta. O que ele disse? Mais do que? Mais alto. Eu quero ouvir vocês. Mais do que? Então presta atenção no que eu vou te dizer. O Neemias está escolhendo pessoas e ele está dizendo assim: por que eu escolhi o meu irmão, escolhi o Ananias também? Porque eu já conheci muita gente fiel. Eu já conheci muita gente temente. Mas o Neemias está dizendo: mas igual esses dois eu nunca vi em lugar nenhum. Eles são mais tementes e fiéis do que muita gente que eu já vi, temente e fiel. É assim que eles escreveram o nome na história. Que eles foram os homens mais tementes e mais fiéis que o Neemias já viu na vida. E o Neemias conheceu gente, hein, pessoal? Tanto gente mais simples como gente importante. Mas ele disse: eu nunca vi alguém tão fiel e tão temente. Como é que você quer escrever o seu nome? Você pode mudar a sua história, você pode ter errado, você pode ter caído. Mas você pode decidir hoje: a minha história vai ter um final feliz. Amém? Que as pessoas tenham boas lembranças de você. Vamos comigo agora em 2 Crônicas capítulo 21. Volta para trás. Você tem que escrever a sua história. O Neemias botou aqui, ó, nunca viu gente temente fiel como esses aqui. Nós já conhecemos muita gente na vida, mas tem pessoas que vão se destacar por algumas qualidades, que se destaquem as suas qualidades boas. Eu não estou dizendo que você não vai ter defeitos, mas que se destaquem as boas que você tem. Então Neemias disse: eu nunca vi alguém tão temente, tão fiel. E às vezes você passa por vários lugares, tem pessoas que deixam saudades, porque eram pessoas únicas, faziam coisas diferentes. Agora olha comigo, vamos lá, todo mundo, 2 Crônicas capítulo 21. E quando eu falar o nome desse rei, você nem vai dizer: pastor, nem sabia quem é. Por quê, pastor? Porque você vai ler a história dele. Você já ouviu falar de Jeorão? Difícil, né? Pastor, nem sabia que existiu. Quem é que foi esse homem aí? Foi um rei de Israel. Leia comigo, versículo 20. 2 Crônicas 21, 20, preste atenção no que o escritor do livro de Crônicas fala para nós aqui. E era da idade de 32 anos quando começou a reinar. E quanto tempo ele reinou em Jerusalém? 8 anos. 8 anos é bastante tempo. É mais ou menos 2 mandatos que você tem a presidência da república hoje. 8 anos. Ou que você tem aqui a prefeitura do município que você mora. 8 anos. Então não é pouco tempo. Você lembra de prefeitos que passaram pela sua cidade, antigos? Às vezes você lembra, porque eles fizeram algo importante, relevante, algo que pode ter melhorado, beneficiado a população na época deles. Agora leia. E ele ficou 8 anos, não é pouco tempo reinando, mas presta atenção no detalhe do texto. E foi-se sem deixar de si. O que ele não deixou? Ninguém lembrava do rei. Quem é que morreu hoje? O rei. O rei? Quem é o rei? Jorão. Jorão, nunca ouvi falar desse cara aí. Quem é? Ele era rei mesmo, tem certeza que era ele? Ele reinou 8 anos, mas não deixou o quê? Irmão, você tem que ser único. Você tem que ser diferente. Quando você é único, você tem que ser alguém que a sua ausência, na sua ausência, as pessoas vão sentir falta. Amém? Dê o seu melhor no que Deus te der para fazer. Deixe o seu nome na história. Seja lembrado. Como que as pessoas vão lembrar de você? Você tem que ser único, irmão. Você tem que se dedicar. Aí diz: ele foi sem deixar saudades. E olha mais. E o sepultaram na cidade de Davi. Porém não no sepulcro de quem? Todo rei tinha um sepulcro especial que era só para os reis. Era o sepulcro real. Ele não foi colocado lá porque o homem não teve significância. Não teve relevância, importância. Foi uma pessoa que passou. Que não mudou muita coisa. Tanto é que o pessoal, isso aqui não, o sepulcro do rei deixa para os mais importantes. Vamos botar ele aqui mesmo, qualquer cova. Era uma pessoa, mas ele não teve relevância. A pergunta é: como que nós vamos ser lembrados? Você é um bom marido? Se você morresse hoje, a sua esposa ia ter tanta saudade de você. Tem cônjuges que marcam a vida do cônjuge, que quando morre a pessoa não consegue mais casar. Porque aquela pessoa deixou tanta lembrança, fez tanta diferença, fez tanta falta na vida, que não casa mais. Mesmo que seja jovem, eu já vi isso acontecer.
A pessoa não consegue, porque o outro marcou tanto a história daquela pessoa que ela vai seguir a vida ali para frente sozinha. E é legal, é lícito casar, não está em pecado quem ficou viúvo e quer casar de novo. Mas aquela pessoa foi tão marcada e o outro deixou tanta saudade que a pessoa diz, eu não quero casar. Mas tem aquele outro também, quando o cônjuge morre, diz, ô glória, vamos fazer festa, jogar fogo de artifício, pum, pum, vamos estourar aqui. Amém? Graças a Deus, Deus levou. Pastor, foram duas alegrias, uma quando eu conheci, outra quando foi. Está amarrado, amém? Isso é brincadeira. Né? Mas está amarrado, diga com o pastor, diga, está amarrado. Irmão, você que é casado tem que dizer, está amarrado. Isso não pode acontecer com você. Você tem que ser uma pessoa que vai deixar o quê? Saudades. Fazer diferença. Você tem que ser aquela ovelha da igreja que um dia que o pastor vai embora, puxa, que falta aquela pessoa faz. Pô, que pena que não temos nessa igreja um irmão igual fulano, Beltrano. Eu me lembro uma vez numa igreja que eu tinha uma obreira, eu tinha lá os auxiliares que me ajudavam na igreja, tinha um auxiliar na igreja, mas tinha os obreiros. E ela nem era líder de ministério, ela não era nada, só obreira da igreja, não era nem líder de ministério. A pessoa chegava para mim assim, vou falar, a pessoa deixou saudades, pessoa assim. Se era organizada na vida pessoal, eu não sei. Mas na igreja tinha visão. Por exemplo, chegava um feriado assim, chegava a pessoa já com um papel, tudo escritinho, pastor, eu já fiz um levantamento, nós temos tantos cemitérios na cidade, tantos obreiros, e eu fiz uma escalinha, olha, o fulano, Beltrano pode, eu conversei com essa pessoa, cada um para o lugar tal, e convidamos as pessoas, quem sabe a gente, ia ter outro, olha pastor, vai ter o feriado tal, olha eu fiz isso aqui, o que o senhor acha dessa ideia? Sempre uma ideia. Se eu não gostasse, eu rejeitava. Não, eu não quero essa ideia aí. A que eu gostava, eu pegava. E eu comecei a observar, eu falei, poxa, aquela pessoa faz falta, irmão. Você tem que ser uma pessoa que vai fazer falta. A gente tem que sentir falta de você. Você tem que fazer a diferença. Você tem que botar o seu nome na história. Não importa como foi até hoje, o que você viveu, o que aconteceu com você, mas você tem que deixar lembrança. Eu tinha um obreiro que eu nunca vi alguém tão temente que nem ele também. Ele ficava na ponta do altar, ele era o irmãozinho que tocava violão na igreja, entrou para a banda, começou, coloquei ele, e ele chegava assim, ficava paradinho ali. Um dia eu passei, irmão, por que o senhor está aqui no cantinho? Ele disse, pastor, é que eu não subo no altar sem o senhor me autorizar. Posso subir e pegar um instrumento? Porque ele tinha um temor, para ele o altar era santo. Ele tinha que ter autorização de alguém, ou eu, minha esposa, alguém, falar, não, irmão, pode. Mas eu vi aquele temor, depois fui ensinando ele, irmão, agora o senhor já faz parte, o senhor pode subir, pode ir ali, não precisa todo dia falar, mas eu fui observando que tudo que ele fazia, ele tinha o quê? Temor. Amém? E eu vi muita gente com temor, mas o temor dele era diferente, era excedir, é como o Neemias falou, poxa, eu conheci muita gente fiel e temente, mas como fulano não. Você tem que fazer a diferença. Amém? Nós temos que mudar o final da nossa história. Você escreveu uma história que você vai ser uma pessoa que vai marcar a sua família, vai marcar a sua casa, que a sua ausência, quando o chefe não tiver mais você lá no trabalho, vai dizer, pô, o fulano está fazendo falta aqui. Amém? Você vai ser aquele que ele vai dizer, por que essa pessoa foi para a rua, por que pediu para sair? Que às vezes vai ter que te procurar e te fazer uma proposta para você voltar. Porque você fez a diferença. Eu não sei o que você passou. Não importa o que te fizeram. Quem vai escrever o final da tua história é você. Seja uma excelente esposa, um excelente marido, um excelente pai, mãe. Um dia eu vi uma pessoa e eu fiquei impressionado e perguntei, como é que foi o teu pai? Ele me contou a história. E quando ele contou a história, quase que eu choro junto com ele, porque eu vou te falar, ele teve um pai. Amém? Que muitos de nós desejaríamos ter. E quando ele no caixão, naquele velório, abraçou o caixão e deu um grito assim, sabe, na frente de todo mundo, quando chegou a hora de fechar, e disse, estou perdendo o meu melhor amigo. Aquilo me impressionou, irmão. E o melhor amigo era o pai dele. Ele já tinha seus 40 e poucos anos de idade, era adulto, tinha 2 filhos, esposa, mas antes de tomar uma decisão, com quem ele falava? Porque o pai foi a influência da vida dele. Ele é um cara trabalhador, honestíssimo. Com quem que ele aprendeu isso? Com o pai, seguiu no mesmo ofício do pai, porque o pai foi a influência da vida dele. Ali eu vi, nossa, aquele pai marcou a vida de quem? Que até hoje a família sente falta. Porque aquele senhor que viveu muitos anos, ele fez a diferença naquela família. Não só na família, irmão.
Foi um dos velórios assim, ó, cheios, que eu fiquei impressionado. A cidade vinha visitar o homem, e vinha gente, todo mundo falando bem. Eu disse, nossa, ele não marcou só a família dele, ele marcou as pessoas que moravam naquele lugar. Amém? Não importa como as pessoas te veem, você pode hoje ser mal visto, as pessoas podem te olhar torto, não importa o que aconteceu até agora, o que você fez, quanto você errou, você tem que decidir que a sua história, ela vai ter um final feliz. Você pode ter tido a pior infância, não ter tido a melhor criação, não ter tido... Hoje você pode estar aí, irmão, arrebentado. Talvez você diz, pastor, não tem nem passagem para vir na igreja. Mas decida mudar a tua história. Às vezes daqui a uns anos, você vai botar no estacionamento da igreja, você vai chegar com o melhor carro da igreja. Só depende de você. É você que vai escolher como você vai escrever o fim da sua história. O que eu vim te dizer hoje é que o que você está vivendo não é o fim. A tua história não acabou. Você pode botar um ponto e encerrar esse capítulo. E a partir de hoje, começar a escrever novos capítulos e escrever o melhor final que você imaginou. Vamos ficar de pé. Olá, meu amigo, você que está assistindo esse vídeo, aqui é o pastor Luiz Vargas. Estou te convidando para deixar o seu like, compartilhar com alguém, até mesmo para que o YouTube possa então estar mandando essa mensagem para outras pessoas, está nos ajudando no crescimento do canal. Então, se você puder, curte, ativa o sininho, começa a seguir o canal, envia essa mensagem, esse vídeo para alguém, tá bom? Deus te abençoe, um forte abraço.